eu estou aqui com a professora Josane, ela é da disciplina de língua portuguesa, e nós estamos falando de uma turma do primeiro semestre da EJA, que a gente tem 5 alunos matriculados. Eu vou pedir para a professora falar um pouco dessa turma. Essa turma é uma turma agora que entrou agora no início. Elas estão uma turma assim bem motivada, que quer retomar os estudos e bem participativa. Assim chegam, assim são comprometidas, assim a gente faz as propostas. Eles querem porque eles querem fazer concurso, querem fazer o concurso agora da prefeitura e querem aprender. Principalmente assim, eles têm bastante dificuldade na leitura e na escrita, então, professora, pelo amor de Deus, nos ensina, porque a gente quer chegar no final, ali no final do ano, e ter saído daqui lendo e escrevendo perfeitamente. Então, assim, qualquer proposta, assim, eles participam, assim, com aquela alegria, assim. Uma turma muito boa. Então, tá bom. Eu combinei com a professora na hora de atividade dela, no dia 20/8, né, falando para a professora que eu iria observar a aula dela e qual frente eu vou observar. Então, eu observei com a sala da professora a interação dos estudantes com a atividade proposta, tá? E quais os critérios, então, para essa frente? A comunicação, observar, então, como os estudantes compreendem, organizam, expressam as ideias de forma oral e escrita. E no processo de aprendizagem, o critério foi a aplicação do conhecimento. Foi então observado como o aluno identifica e aplica os conceitos em situações não rotineiras e também observar a participação do aluno em momentos da parte prática. Então, essa foi a intencionalidade da observação de sala de aula. A observação de sala de aula ocorreu uma semana depois, dia 27/8. E hoje, no dia 3/9, eu estou gravando então o feedback com a professora Josane. Tá? Eu vou então, nesse dia que eu observei a aula da professora, ela estava trabalhando o gênero textual notícia. E foi bastante bacana porque, apesar da turma ser pequena, estava todo um envolvimento ali. Como a professora falou, essa turma é uma turma que ficou anos sem estudar, né? O nosso cliente, o nosso sujeito do EJA são esses alunos, né, que ficam anos sem estudar por vários motivos e depois eles retornam para a escola e a gente está com 4 alunos matriculados, começou essa aula depois a partir do segundo semestre, então a gente tem essa turma aberta aqui para atender elas, e a professora, ela tá, não só a professora Josane, mas as professoras das outras disciplinas, eles estão indo assim aos poucos, retomando o conteúdo, nivelando, retomando o conteúdo, aplicando, né, os conteúdos que estão ali no RCO, e assim vai. Então, avança um pouquinho, avança um pouquinho, porque a intenção é que todos caminhem junto. Então, eu vou falar para a professora que no dia que eu observei a aula dela, eu coloquei um ponto como ponto positivo, a clareza do foco na comunicação. Tá? Eu gostei que os estudantes, então, compreenderam a ideia que a professora trouxe, né? E ficou evidente, então, que a professora ali, ao aplicar o gênero notícia, ela trouxe, então, essa ferramenta, né, o gênero notícia, e facilitou, então, assim, o aprendizado do aluno, que é uma coisa real. Foi uma notícia que aconteceu na escola e ela trouxe, então, para o grupo ler, e o grupo, ele produziu, se envolveram na produção, então, dessa notícia, de uma outra notícia parecida com essa. A professora quer falar alguma coisa? Isso, porque já que é uma turma assim que está iniciando e eu me propus dentro do meu PTD a trabalhar a leitura e a escrita, que eles têm bastante dificuldade, eu trouxe um gênero produzido a partir do 9º ano, aconteceu na escola, um campeonato de futsal, interséries, eles reproduziram essa notícia,
que acontecido. Aí eu trouxe essa notícia escrita para eles lerem, né? Ver a leitura de cada um. Aí depois eu apresentei os passos desse gênero. Aí, conforme eu tinha conversado com a professora já aqui, com a Laurisa aqui também, a gente tinha que dar uma melhorada nessa parte aí, né? E a gente foi conversando. Aí eu apresentei as partes desse gênero de notícia e fiz o trabalho em pares, em grupos. E eu coloquei esses alunos em pares para eles retomar a leitura e o que eles tinham que apresentar, como que eu tinha que fazer, o que eu tinha que apresentar no primeiro parágrafo desses gêneros para fazer que eles reproduzissem esse gênero, tentassem reproduzir. Tá? Aí eu coloquei quem participou dessa notícia, a data que aconteceu, onde que foi o local dessa notícia, o que aconteceu e qual que foi o motivo desse evento ali, e isso que tinha que acontecer no gênero. Aí depois eu propus outra manchete, outro título, como se fosse acontecer na igreja deles, essa notícia, tal, detalhado, coloquei todos os passos no quadro e agora eles tinham que conversar e em duplas produzir esse gênero. E daí aconteceu essa produção. Então, e foi bem bacana, assim, porque daí também eu pude observar que a professora, ela usou assim, um vocabulário bem adequado, foi bastante bacana, assim, de uma forma assim, bem consistente, né? E adequado e apropriado para aquele momento, né? Respeitando então as dificuldades dos alunos. Como questionamento propositivo, eu vou passar para a professora, né, que foi feita assim, então foi bem positiva a participação e interação dos alunos, né, com a proposta que a professora trouxe. Os alunos trouxeram então contribuições relevantes, porque assim, o futebol, o campeonato ou o futsal, o futebol, ele envolve todo mundo. Ou eu tenho um filho que joga, um neto, então assim, elas não jogam, mas elas souberam falar porque de vez em quando elas assistem um jogo de futebol, né? No campo, as comunidades aqui têm bastante essa prática no final de semana do jogo de futebol. Então, elas conseguiram falar com bastante argumento daquilo. Tá? Então, foi bastante bacana, né, a professora trazer uma coisa, um tema que faz parte da vida delas também. Tá? Como sugestão, eu gostei também, assim, que eu observei que a professora, ela criou, então, igual ela explicou, uma estrutura básica da notícia, né, com uma introdução, com o desenvolvimento e com a conclusão. Então, eu observei, então, que para cada ideia que foram trazida, tanto do futsal como essa outra ideia que a professora deu para falar sobre a religião de cada uma, também ela colocou exemplos de como poderia ser, né? E para a próxima, de combinado, a professora, então, ela foi combinada com a professora, então, fazer essa reestruturação do gênero textual, produzido por eles. E daí fazer cartazes. Essa aula vai ser amanhã, provavelmente, né? É que amanhã que a professora tem aula com essa turma. E daí para a gente ver se eles aprenderam, né? Evidenciar o aprendizado do aluno. Daí eu vou cobrar a estrutura, como é que foi a estrutura, vou cobrar a escrita e a ortografia, e eu já estou trabalhando um pouquinho da gramática dentro do gênero. Aí eu vou aproveitar o cartaz para trabalhar essa parte de gramática e a ortografia correta dentro desse gênero. Sim, e o que eu vou sugerir para a professora assim, trabalhar com eles também, já que vai fazer essa parte da gramática, trazer os dicionários ou pode trazer o próprio notebook, o próprio, né, tablet que tem na escola, para eles pesquisarem sinônimos diferentes, porque quando você vai fazer uma escrita, eles colocam tudo igual, fica aquela repetição de palavras. Então, assim, explicar para eles que existem outras palavras que querem dizer a mesma coisa, para eles aumentarem, então, o aprendizado deles. Por hoje, para mim, seria só isso. Se a professora quer falar alguma coisa. Não, eu até, assim, gostei da Laurisa ter feito
assim na hora da atividade essa proposta, né? Porque a gente está aberto assim à língua portuguesa. Eu formada em língua portuguesa já faz uns 3 anos, eu sou de outra área, me formei em língua portuguesa, mas eu sempre fui alfabetizadora e essa proposta de trabalhar na EJA na língua portuguesa agora para mim está sendo excelente. Então, sugestão, uma conversa, eu estou me dando muito bem, assim, para mim foi excelente a proposta. Que bom, a gente fica feliz também, porque daí a gente consegue também dar conta, né, de unir as coisas, né, aquilo que o formador se propõe, e daí também o meu papel como pedagoga, né, que é observar a sala de aula, falando que a professora Josane dá aula para essa turma, mas ela trabalha em outra disciplina no regular, mas também pensando assim, embora o IEJA ele não participe da prova que vai ter agora, Saeb. da SAEB, que eu esqueci o nome, mas é da SAEB, o aprender faz parte, né, em todos os momentos, porque esse aluno é do EJA, mas quem sabe ele vai fazer o regular no médio, né? Então, assim, ele já está sendo preparado para uma coisa melhor que, né, possa vir, tá? Então, também, obrigada, né? E estamos aqui.